que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, ainda falando sobre o livro dos Números, que é como a gente vai aqui agora ver no capítulo 12, versículos 1 a 8, quando Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois ele havia desposado uma mulher cuxita. O que é uma mulher cuxita? Ela seria etíope, mas em Abacuque 3,7, Cusã é nomeado com Madiã. O casamento cuxita de Moisés deve ser uma variante de tradição do casamento madianita, conforme Êxodo 2,18, e esta mulher seria Séfora. Isso aqui é o que está explicando o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Então, ele havia desposado uma mulher cuxita. Disseram, falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou também a nós? Yahvé os ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. Subitamente, olha, Deus fala, quer dizer, Arão e Miriam, a sua irmã, também eram médiuns. Porque Deus, eles ouviram a voz de Deus. Então, Arão, irmão de Moisés também, na verdade, foi escolhido pelo próprio Deus para ser o chefe dos sacerdotes. E hoje todo descendente de Arão é sacerdote no judaísmo. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam, vinde os três à tenda da reunião. Todos os três foram, e Yahvé desceu numa coluna de nuvem e se deteve à entrada da tenda. Observe o fenômeno de efeito físico. Desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem. Quer dizer, deve ter sido uma espécie de fumaça que ficou na frente da tenda. Chamou Arão e Miriam, se apresentaram e disse a Yahvé, ouvi, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revelo a ele. É em sonho que lhe falo. Assim não se dá com o meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente e não em enigmas. E ele vê a forma de Yahvé. Ver a forma de Yahvé não significa ver a Deus. Mas essa expressão significa que ele contempla a glória de Deus. Não é que ele vê a Yahvé. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Aí aqui tem, a ira de Deus se inflamou contra eles e retirou-se a nuvem e deixou a tenda. E Miriam tornou-se leprosa, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e ela estava leprosa. E depois Moisés ora a Deus e ela volta a ser curada. Então vocês podem observar o fenômeno que existe aqui, nesse versículo 8 do capítulo 12, onde fala que eu lhe falo face a face. Pé el pé edaber bo. Pé em hebraico é boca
Pé, el pé. No caso seria voz direta, seria mais o termo. Ou seja, ele fala, eu escuto. Muitos traduzem como face a face. Mas o termo hebraico aqui está mais para pé a pé. Pé, el pé. Adaber, bo, falo com ele. O maré, e vê, e na berridot. E vê claramente a forma de Yahvé. Não significa que seja, no caso, como a gente já falou, que seja ele vê Deus, mas ele contempla a glória de Deus. Que ninguém nunca viu a Deus, nunca, jamais. Como está em João, capítulo 1, versículo 14. Seria uma incoerência se falar isso. No capítulo 22 do livro de Números, nós temos um fenômeno de materialização. Muito interessante, que todo mundo conhece essa história, que é a história do capítulo 22, versículo 15 a 35. A história que nós vamos falar agora para terminar o nosso programa de hoje. A segunda parte é essa, né, Bob? Mas a segunda e a terceira. A sua partida excitou a ira de Yahvé, e o anjo de Yahvé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta. Aqui está se falando de Balaão, um grande médium que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele montava, a jumenta viu o anjo de Yahvé parado na estrada, com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Yahvé se pôs então em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Yahvé e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Yahvé mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então, Balaão deveria ser um médio de efeito físico para fazer com que os seus fluidos cedidos fizessem com que a jumenta, ou melhor, desculpe, o anjo se tornasse visível. Então a Vé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me ter espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te havia matado. Não sai daí que nós vamos falar na terceira e última parte sobre essa história de uma burra, uma jumenta que fala, para que essas coisas não fiquem tão dentro daquilo que se chama maravilhoso e sobrenatural, como nos informa Allan Kardec. Até já.